vitória dele no Supercross e ele se torna o 11º piloto a ter mais de 20 vitórias. Ele tem 125 largadas, 21 vitórias, 59 pódios e 89 top 5. Ele empatou com Villopoto e Carmichael com 4 vitórias em Indianápolis. Fala piloto, beleza? Eu sou Igor Passos aqui da KP Race e tô aqui hoje para estrear um estilo de vídeo diferente para vocês. E o assunto não poderia ser diferente do que a vitória do Roczen na última etapa que teve agora do AMA Supercross, na 9ª etapa, contrariando todas as expectativas. Então, para já começar o vídeo, já vou deixar aqui, ó, no computador, uma foto minha. Esse cara bonito aqui sou eu e na minha frente aqui, a moto do Roczen em 2016. Em 2016 eu morava lá nos Estados Unidos, acompanhava várias etapas lá na região onde eu morava, na Califórnia, tanto do Supercross como no Motocross. Então já vou deixar essa foto aqui, na época eu era magrinho também, ó. Então é isso, vou deixar aí para ilustrar, mas vai ter mais ilustrações aqui no computador. Porque esse novo estilo de vídeo que eu vou fazer, eu falo com vocês aqui do lado da tela do meu computador, ilustrando com fotos e vídeos sobre o assunto que eu vou estar falando. Hoje, no caso, é a vitória do Roczen. Espero que vocês gostem, me enviem feedback aí para incentivar o canal, para eu continuar ou não com esse tipo de vídeo. E também pretendo fazer uns vídeos de TBT, né? Na quinta-feira normalmente eu tenho vários vídeos aqui antigos para colocar aí, então pretendo fazer esse tipo de vídeo, além de continuar postando os conteúdos de dica de mecânica, dica de pilotagem, como eu sempre fiz. Pretendo pegar um pouquinho mais firme esse ano aí no canal, sempre postei coisas interessantes aqui, que a galera gosta, porém tava ficando um pouquinho de lado, tava com muito compromisso, mas esse ano prometo para vocês que eu vou me empenhar mais aqui no canal do YouTube. Então antes que você se esqueça, já clica aí embaixo no like aí, ó. Clica em se inscrever também, que ajuda a mostrar para o YouTube que vocês estão gostando do conteúdo e ajuda o YouTube a distribuir para mais gente que possa estar interessado nesse assunto assistir também. Então, vamos parar de blá 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 e roda a vinheta aí. Pessoal, a 9ª etapa do AMA Supercross esse fim de semana foi muito boa, totalmente improvável, com o Roczen e seu tanque de guerra ganhando a etapa, e o Basser em segundo. O Basser que chegou a passar o Roczen na hit, ganhou a hit do Roczen, e na bateria ali final ele acabou chegando, encostando, botando pressão no final. O Roczen até errou, então foi muito boa a etapa, foi emoção do começo até o fim. Se você assistir agora a corrida, talvez não seja tão emocionante, porque você já sabe que o Roczen vai ter ganho, mas quem assistiu ao vivo sabe qual que foi a emoção da corrida aí. Então se você assistiu a etapa, deixa nos comentários aí embaixo, se você assistiu, o que você achou da etapa, que foi bem maneira mesmo. Mas vamos começar. Eu separei, eu até demorei um pouco mais. Quem me segue no Instagram deixou até seu voto lá. Eu perguntei se vocês queriam saber mais curiosidades do Roczen ou não, e aí o pessoal votou que queria, sim, a maioria votou, na verdade só um votou que não, que era um fake. E eu decidi fazer um vídeo, demorei um pouquinho mais para fazer esse vídeo, tanto que tá saindo agora quase no fim da semana. Mas eu peguei bastante informação do Roczen desde o começo da carreira dele, então vou contar bastante da história dele, tem muita coisa interessante. Fica até o final do vídeo aí, que eu sei que você vai gostar, além de ilustrações que eu vou passar aqui, fotos particulares que eu mesmo tirei dele, da moto dele lá nos Estados Unidos, e alguns arquivos da internet que eu tirei, muita informação legal. E vamos começar então da história do começo. Não é a primeira vez que o Roczen quebra recorde, e nem é a primeira vez que ele quebra recorde de Suzuki. Há mais ou menos 5.000 dias antes, eu acho que era 5.011 dias antes da corrida, o Roczen, que está prestes a completar agora 29 anos em abril desse ano, mais ou menos 5.000 dias antes, ele estava ganhando sua primeira etapa do Mundial de Motocross. Vou puxar aqui uma foto para vocês de quando ele ganhou essa etapa. Olha aí, Roczen novinho. Não sei se vocês conseguem ver aí na tela. Roczen bem novinho, ganhando a etapa do Mundial de Motocross. Na época, era somente a 5ª participação dele no Mundial de Motocross. Ele tinha recém feito 15 anos de idade, ele começou no Mundial com 14 anos, na categoria MX2. E ele tinha recém completado 15 anos. Nessa corrida ele fez segundo e segundo na casa dele, na Alemanha, e ganhou do Marvin Musquin, que também corre nos Estados Unidos hoje, tá machucado, que na época era o favorito. E se eu não me engano, eu acho que o Musquin foi até campeão desse ano do AMA, do Mundial de Motocross. Então, ó, tem mais fotos do Roczen aí, ó. Ele pilotando a Suzuki, pequenininho na época. E essa daqui é quase uma criança mesmo, pilotando. Então isso daí já foi um recorde. O Roczen que correu nos GPs, né, no Mundial de Motocross entre 2009 e 2011. E 2012 a KTM contratou ele já era contratado da KTM, mas a KTM contratou ele para correr nos Estados Unidos. E aí ele foi para os Estados Unidos, mudou para lá, para morar lá,
e está nos Estados Unidos até hoje. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele era piloto oficial da KTM, e no segundo ano dele lá nos Estados Unidos, em 2013, ele já foi campeão do AMA Supercross em cima do Tomac. Os dois correndo 250 cilindradas no Supercross. Não lembro que Costa exatamente que ele ganhou, mas ele disputou com o Tomac nessa época. Em 2014, ele ainda de KTM, ele subiu para 450 cilindradas, que é a categoria principal. E já estreou na etapa de Anaheim, que sempre é a primeira etapa, com vitória na 450. Isso é bem improvável, tá? Muito poucos pilotos sobem e já são campeões, e já ganham etapas assim, e ser campeão então, mais difícil ainda. Mas no final do campeonato de Supercross, no primeiro ano dele, ele terminou em terceiro, o que é muito bom já para um piloto estreante, né? Porém, melhor ainda do que terminar em terceiro no Supercross, ele, quebrando recordes mais uma vez, foi campeão do AMA Motocross de 2014 no ano de estreia na 450. Se eu não me engano, nesse ano, ele disputou com o Dundee e foi campeão em cima do Dundee. Em 2015, ele foi contratado pela RCH Suzuki e a equipe na época era do Carmichael, que é o RC, o H era do Carey Hart, que também CH, Carey Hart, e eles montaram essa equipe na época da Suzuki e contrataram o Roczen para correr por eles na 450, na categoria principal, tá? Nesse ano, o Roczen não ganhou o Supercross, não ganhou o Motocross, mas ganhou o Monster Cup, que era as corridas que tinham no final do ano, valendo $1 milhão para quem ganhasse, né? Era o melhor de 3 corridas, mais ou menos no formato do Triple Crown, que tem hoje no Supercross. Ele foi campeão do Monster Cup no fim do ano. Em 2016, que é o ano que eu tenho essas fotos aqui, ó. Essa foto minha. Isso é numa etapa do Supercross em 2016, quando eu morava lá ainda. Deixa eu ver qual foto mais que eu tenho. Aqui, ó, essa foto foi tirada por mim, da sessão de autógrafo do Roczen. Não sou eu que estou aqui, mas sou eu que estou tirando a foto aqui perto. Não sei se eu peguei autógrafo dele dessa época, não achei aqui, ia mostrar para vocês. Aqui, ó, é ele, não sei se está dando para ver aí. Acho que está dando sombra, deixa eu tentar mexer aqui. Não sei se está dando para ver aí, ó. Aqui é o Roczen com um troféu de segundo lugar na etapa de Glen Helen, do motocross, do motocross que teve, que eu também tive presente lá. E essa daí é a moto dele, na carreta da equipe dele na época. Olha, 94 com fundo vermelho. E esse foi o campeonato que ele foi campeão pela Suzuki, em 2016. Ele foi vice-campeão do Supercross e foi campeão do Motocross com a Suzuki. Então, passado 2016, em 2017 ele foi contratado pela HRC Honda oficial, a peso de ouro praticamente. E como ele já tinha títulos, ele já era... ele era jovem prodígio, assim, quebrando recordes, etc. Era um piloto estrangeiro, ele é alemão. Com certeza, muito peso e muita pressão em cima dele quando ele foi contratado, mesmo porque a Honda estava num regime também de campeonatos, então ela queria um piloto que fosse campeão por ela. E aí ele começou a etapa do AMA dominando em 2017. As 2 primeiras etapas ele andou muito fácil, ganhou as 2 primeiras etapas. Porém, na terceira etapa ele sofreu um acidente, ficou bem famoso esse acidente dele, porque foi com certeza o pior da carreira dele, talvez um dos piores que eu já vi. Vou mostrar para vocês aqui o acidente dele. Esse daqui é ele, ó. Ele erra na entrada do salto, muita gente já deve ter visto esse acidente aí. Ele pega um salto com bastante valeta, talvez ele estava um pouco confiante demais, já estava assim, bem confortável em cima da moto. Pegou um salto com bastante valeta que lançou ele para frente da moto, né? Então ele bateu de frente com outro salto com um braço e teve uma lesão muito feia. Olha aí, ó, mais um ângulo da queda dele. O braço dele ficou realmente destruído. Vai ter mais um ângulo agora que vai mostrar para vocês, ó. Ele tá aqui, ó. Você vê que a moto lança meio que de bico. Ele tenta salvar, mas ele voa na frente da moto e toma uma queda bem feia. Mais um ângulo, ó. Ele pula em cima da mesa, pula para baixo. E aí ele vai pular 3 naquela sequência ali. E toma uma queda horrível aí que quase acabou com a carreira dele, se ele não fosse o Roczen, né? Meu amigo, companheiro de transmissões na época que a gente transmitiu o AMA, Lauro Hoffman, ele falava que ele não acreditava que o Roczen voltaria. Na época a gente fazia transmissão do AMA, eu não sei se nessa época a gente já fazia.
Mas aí, como a gente sempre assistiu junto, então a gente conversava muito sobre isso nos grupos do WhatsApp da vida aí. E o Laurinho falava que achava que o Rogzen não voltava a pilotar uma moto de off-road. Na época foi muitas cirurgias, várias hastes. Por último, ele fez a do cotovelo para recuperar os ossos do pulso e do braço. Então o Laurinho falava que achava impossível ele voltar. Eu, falar a verdade, eu era um pouquinho mais positivo do que isso. Eu achava que com a tecnologia que ele teria à disposição dele lá nos Estados Unidos e tudo mais, que ele conseguiria se recuperar e voltar a pilotar, talvez bem demorado, mas voltaria, mas não em alto nível, talvez não profissionalmente. Vou mostrar um pouquinho da lesão dele para vocês aqui, ó. Aqui, ó, é uma foto exatamente quando ele teve a lesão. Aqui do lado é o raio-x, dá para ver o braço quebrado. E aqui dá pra ver o braço dele bem torto e marcado, ele teve fratura exposta e tal. Enfim, tem mais uma foto aqui dele já com a haste e com o braço todo costurado. Aí, ó. Aqui tem a haste no braço. Aqui tem várias costuras no braço de várias cirurgias que ele fez bastante, ó. Você vê que aqui já tem uma cicatriz de costura que teve. Aqui tem outra, aqui tem outra. E aqui já tem uma cicatriz que acabou de ser feita, com ponto. E aqui também, ele acabou de colocar a haste, bem feio também. E aqui tem uma foto dele no hospital aí se recuperando, com o braço dele apoiado em cima aqui de uns travesseiros. Enfim, eu achava que ele poderia voltar a andar de moto, mas talvez não em alto nível, talvez não profissionalmente. Mas não só ele voltou, como ele voltou nas 5 primeiras etapas, ele fez 4 vezes o top 5, top 5, entre os 5 melhores pilotos, e uma vez ele ficou em 9º lugar. Porém, na 6ª etapa, ele se embolou com o Cooper Webb, ele que tem rixa com o Cooper Webb aí de anteriormente, dessa época aí a rixa dele estava bem acurada assim, e ele acabou machucando o pulso novamente, e aí ficou parado para recuperar o pulso, e também essa lesão anterior, que 1 ano depois ainda não estava 100% recuperado. Então ele aproveitou para recuperar as 2 lesões. Vou mostrar para vocês a queda dele com o Cooper Webb aqui, ó. E aqui já está ele com a camisa toda rasgada. E o pessoal atendendo ele, a equipe médica da Alpine Stars. E aí vai mostrar a queda dele com o Webb na época na Yamaha. Olha aí, ó. O Webb deu uma imprensada nele. E ele foi tentar descontar na curva seguinte. E aí a moto dele tracionou demais uma cava ali. E acabou saindo debaixo dele. Nisso que ele caiu de costas e com a mão enfiada dentro da roda do Webb. Então ele quebrou o pulso novamente. E acabou ficando de molho de novo. Porém, ainda assim ele voltou no motocross em 2018 e ficou em 3º no campeonato do motocross. Bom, depois disso a gente sabe que entre 2019 e 2022 ele teve vários altos e baixos, ele chegou a vencer prova com a Honda, ele queria muito ganhar campeonato, e a Honda também queria ganhar campeonato, ele chegou a ganhar, chegou a andar em alto nível, mas ele teve muitos altos e baixos por causa de herança das lesões, então ele teve problema com imunidade, ele reclamava muito de dor, de problema no braço e etc. Até que no final do ano passado, estreou o novo campeonato mundial de Supercross. E o Rogzen teria investido uma grana dele, do bolso dele, para correr. Ele queria respirar novos ares, queria viajar mais para correr, já estava meio que cansado ali. Ele já tá, não vou colocar que ele está no fim da carreira, mas para o motocross ele já está velho praticamente, está com 29 anos. Enfim, ele já estava querendo, depois de tudo que ele passou, ele queria mudar um pouco de ares. E aí a Honda, patrocinadora dele, não queria aceitar que ele corresse fora. E ele já tinha investido uma grana e ele queria fazer isso. Então eles encerraram o contrato, ficando ele livre para correr por qualquer outra equipe. Então ele foi para o Mundial de Supercross, o WSX, com suporte da Genuine Honda Racing, que é Honda também, porém não é a Honda dos Estados Unidos. E aí ele foi campeão do Mundial de Supercross. Esse Mundial de Supercross que o Tomac também botou uma grana para ele poder correr, o prêmio era bom. Mas o Tomac correu uma etapa só, se eu não me engano. O Rogzen correu todas e foi campeão. Acabou esse campeonato, aí já começa a surgir os rumores aí, quem vai para qual equipe, como que vai ser. E aí todo mundo ficou com muita curiosidade aí o que o Rogzen ia fazer, para qual equipe que ele iria. E aí finalmente ele anunciou a sua equipe, ele iria para Progressive Suzuki. Nome difícil, hein?
Que não é uma equipe oficial, porque a Suzuki não tem time oficial, acho que em esporte nenhum ela tem, eu acho que até na Superbike que ela tinha, não tem mais, e que é uma moto não é atualizada desde 2018, é a única moto que não tem partida elétrica ainda, o que gerou várias piadas aí, porque era uma moto, assim, ultrapassada, todo mundo chama de tanque de guerra, de trator, de caminhão, e ela tem que bater o kick ainda com o pé para poder funcionar, ao contrário de todas as outras que é só ligar no botãozinho, né? Mas mesmo com essas piadas aí, ele entrou na brincadeira, fez vários vídeos, fotos, e recebeu o apelido de Kickstart Kenny. Kickstart é pedal de partida, né? E aí ele acabou usando isso como uma marca a favor dele, tá? Se ele já estava com dificuldade de ganhar corrida antes, na Honda Race oficial, imagina agora de Suzuki. E não é questão de dinheiro, aí o pessoal vai falar, não, porque ele tem dinheiro, porque ele está nos Estados Unidos, porque ele está na equipe, não sei o que, cara. Todos os outros pilotos que concorrem com ele também têm dinheiro, mas também tem uma fábrica e grande suporte por trás e motos atualizadas e melhoradas todo ano. Então a gente está falando de esporte de alto rendimento, a gente não está falando de esporte de fundo de quintal, de corrida amadora. É o maior campeonato do mundo, é o AMA Supercross. Então, talvez a falta de pressão, que ele tinha muita pressão na Honda, junto com seu talento e com sua habilidade, sabendo que ele teria só que fazer o melhor dele e que a moto dele já não era melhor na pista, que todo mundo já sabia. Talvez isso faria ele andar mais, mas a maioria dos críticos acreditavam que ele não alcançaria nem um top 10 aí. Os mais positivos como eu dariam um top 10 para ele, tipo o oitavo, nono, mas ao contrário disso, ele começou o ano com um top 5, logo nas etapas seguintes ele fez quarto e terceiro, então ele fez quinto, quarto e terceiro nas 3 primeiras etapas. Depois ele foi oscilando posições nas etapas seguintes, até chegar na tão improvável vitória na 9ª etapa em Indianápolis. Realmente foi tão incrível, a ponto de vários concorrentes que nem são amigos dele, ele fala na entrevista que ele não vai chamar de inimigo, mas são pessoas que para ele não importa. Ele falou assim. Enfim, pilotos que não são muito próximos a ele, que não têm o hábito de conversar e trocar ideia, mas praticamente todos os pilotos que estavam correndo foram lá cumprimentar ele, apertar a mão dele, dar parabéns, e ele falou que ele sentia como se os pilotos estivessem alegres por ele. Ele ajoelhou do lado da moto. O Barcia, que é um cara que, assim, que é bem agressivo, parou, levantou a mão dele. Separei uma foto disso aqui também. Final da corrida, Barcia cumprimentando ele, e todos ficaram muito alegres aí pela conquista improvável dele, né? Ninguém acreditaria nem que ele ficava entre os top 10. Imagina ganhar uma etapa do AMA Motocross com uma moto de kick, né? De pedal de partida. O start foi o delírio. Ele, muito espontâneo e muito esperto, já mandou arrancar o pedal de partida da moto dele e já levou pro pódio. Aí, ó. Ele tá com o pedal de partida na ponta da mão aqui, ó, Red Bull na outra, ajoelhado, agradecendo, e fez um marketing danado. Lembrando que quando ele foi perguntado na entrevista depois da corrida qual que era a diferença da Suzuki de 2016, aquela que eu tô na foto ali, que ele foi campeão do motocross, para essa moto de hoje em dia, ele falou que para ele não importa, que para ele o importante é que ele acredita na moto. Então, esse é o Ken Roczen que conseguiu fazer história, mas ainda não acabou não. A gente tem alguns dados interessantes aqui da etapa de Indianápolis sobre o Roczen. Ele tem essa foi a 21ª vitória dele no Supercross e ele se torna o 11º piloto a ter mais de 20 vitórias. Ele tem 125 largadas, 21 vitórias, 59 pódios e 89 top 5. Ele empatou com Villopoto e Carmichael com 4 vitórias em Indianápolis. A última vitória da Suzuki em Indianápolis foi com Chad Reed em 2009. Olha, já tem bastante tempo. E a última vitória da Suzuki no AMA Supercross foi o próprio Roczen em 2016. Naquele ano da foto que eu tenho ali com vocês. E essa é a primeira vitória dele, na verdade é a primeira vitória da equipe dele, dessa equipe dele, no AMA Supercross. Então ele marca história em várias situações aí. Mas vamos para a conclusão, porque o vídeo já está longo já. Espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe para vocês. Mas antes, pausa o vídeo aí e deixa no comentário aqui embaixo, depois de tudo que ele passou, tantas críticas, o que ele fez, quais são as lições que ele deixa com a história dele para você, que você acha que ele vai aposentar do motocross daqui a uns tempos, mas vai deixar no seu legado quais as histórias que ele vai deixar. Então, agora que eu sei que você pausou o vídeo, deixou seu comentário e escreveu aí quais as lições que você acha que o Roczen deixou na carreira dele, eu diria que a principal seria não desistir nunca dos seus objetivos. Depois de tudo que ele passou, tantas críticas e
tudo que ele fez deixa uma grande lição. Ele passou por muitas lesões, essa lesão principalmente, praticamente assim, talvez em algum outro lugar do mundo ele teria ficado sem o braço até, pela gravidade. Eu tenho uma foto da lesão dele que eu nem trouxe para cá, porque talvez o vídeo seria até bloqueado, então preferi não colocar, mas muito feia, fratura exposta, os músculos, né, o braço ali dele cortado. Realmente fazer o que ele fez já é uma grande lição, e não desistir do que você está proposto a fazer é a principal. Outra que eu diria é que uma boa moto, isso funciona, isso eu falo principalmente para os pilotos amadores. Porque se ele venceu com uma moto desatualizada no AMA Supercross, que é o maior campeonato do mundo, que tem todos os investimentos, todo o dinheiro, todos os melhores pilotos estão lá, imagina a gente que corre fim de semana, que é piloto amador. Então uma boa moto ajuda muito, mas sem o principal, que é o piloto, ela não sai nem do lugar. Se ele foi capaz de fazer isso lá no AMA, é uma grande prova pra gente. O que a maioria dos pilotos fazem é tentar botar a culpa na moto, ao invés de trazer responsabilidade para você. Imagina a gente, e a maioria dos pilotos de motocross, de fim de semana, o que a gente não pode evoluir na nossa pilotagem e na nossa mentalidade antes de ficar reclamando da moto. Quem nunca viu aquele piloto perto da sua casa aí, aquele piloto que vai fim de semana na corrida, que a moto é sempre mais ou menos, às vezes em condição precária, às vezes com o pneu todo lascado, a moto capengando, mas o piloto tem raça pura. E aí ele vai e carrega a moto nas costas e anda bem e tira o máximo que ele pode da moto e tira o máximo que ele pode dele. E no final, às vezes, tem resultado melhor do que os caras que ficam desfilando aí com aquela moto toda bonitinha. Nada contra você ter a sua moto bonitinha. Se você pode, tem condição, eu acho que é nada mais justo do que você investir na sua diversão. Mas lembrem-se que é muito importante o piloto primeiro e a moto depois. Você pode até ter problemas com sua moto pode até não estar muito boa, mas normalmente a gente pode tirar sempre um pouquinho mais da gente antes de começar a reclamar da moto e botar a culpa daquela corrida que a gente não ganhou em cima dela. E a última que eu diria é amar o que faz. Com certeza não conheço, não sou amigo do Roczen, mas eu tenho certeza que ele ama muito, e ele é um apaixonado pelo esporte, ou por competição, ou pela adrenalina. Mas ele ama o que faz com certeza, porque senão no primeiro obstáculo ele teria parado, e nem se fala naquele acidente que ele tomou, né, que foi muito feio, e que vai levar sequela pro resto da vida dele. Provavelmente ele, naquela época, ele já estava em condições financeiras boas, então ele já não fazia mais por dinheiro. Provavelmente ele poderia parar de andar de moto se ele quisesse, mas ele ama o que ele faz, continuou insistindo e teve esse resultado espetacular que ele teve agora. Beleza? Essas são algumas informações que eu trouxe para vocês. Eu pontuei algumas coisas que são importantes, mas não quer dizer que sejam as únicas. Se você tiver mais alguma aí, deixa aqui para mim. Espero que vocês tenham gostado desse novo tipo de vídeo. Deixa seu feedback aí para mim, para eu saber se eu vou continuar ou não. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, beleza? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.